Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para apresentar o terceiro trabalho da disciplina de AD2 do professor Paulo Henrique. O tema ainda continua o mesmo dos outros dois trabalhos, apenas adicionando algumas novidades. Eu não vou me atentar muito ao sistema em si, vou mostrar ele, mas eu quero me atentar mais nas mudanças que teve. Então vamos lá. Ele continua a mesma coisa, a gente agora continua com as duas opções. São dois, a tabela hash, é o que nós queremos. E aqui ele continua a mesma coisa. Cliente, posso listar meus registros. Então todos aqui, está listando. As consultas ainda estão disponíveis. A quantidade de registros, 10.000 registros. A gente tem o microcontrolador, sessão 98, vou enviar um registro. Vou alterar, vocês já conhecem. Vou enviar dois registros. A gente vai voltar lá em 983 cliente e consultar ver a quantidade de registros. Os dois registros que a gente adicionou. Aqui. Vamos soltar. Os métodos dos trabalhos continuam o mesmo também, então não vou passar por ele. O ponto que eu quero destacar é que agora a gente tem a classe mensagens para intermediar a comunicação entre o cliente e o servidor, e o microcontrolador também, e vai comprimir e descomprimir essas mensagens. Então, para isso, vamos começar com o algoritmo de Huffman. Eu utilizei o que foi implementado pelo próprio professor Paulo Henrique. A gente tem de novo aqui, que não foi apresentado especificamente no código do Huffman, que eu adicionei, é a taxa de compressão, que é um requisito do trabalho, a gente sabe a taxa de compressão. Então a gente pega a string, tanto a original quanto a codificada, só faz uma conferência para ver se ela não é vazia e evitar divisão por zero. E aqui eu pego o tamanho da string passada e multiplico por 16, porque no padrão do Java, cada caractere conta como 2 bytes. 2 bytes são 16 bits. Então, como para saber a taxa de compressão, a gente divide o bit codificado pelo original, assim como mostrado em aula. Eu multiplico o tamanho por 16 para saber. Depois do Huffman, a gente tem a nossa classe mensagens, que ela vai ficar responsável por fazer essa intermediação, né? A gente tem nela um identificador e um conteúdo. Aqui a gente tem as raízes para que possa ser passada para decodificação, e esses códigos eu utilizo para usar no log, no registro log. Eu coloquei para assim que eu criar uma mensagem, ela já ser criada codificada. Então eu não tenho um processo de criar uma mensagem e depois codificar. Assim que ela cria, ela já é bem criada codificada, tanto o identificador quanto o conteúdo dela. Na nossa tabela, a alteração mais crucial que eu tive que fazer foi porque agora o professor solicitou que a tabela seja especificamente uma com encadeamento exterior para o tratamento de colisão. E antes eu usava nas duas tabelas, tanto de registro quanto de dispositivo, o hash duplo. Então tive que adicionar. Eu usei a mesma classe, apenas adicionei os métodos para o encadeamento exterior. Na parte de examinar cargas, um ponto que me faltou no trabalho passado foi justificar o porquê desses valores que estou usando. No hash duplo, o 07, o sistema faz muitas inserções, são 10.000 registros, vai gerar muita colisão, então eu preciso constantemente estar verificando se o hash precisa aumentar ou não, se eu preciso reorganizar ele ou não. E o limiar 03 também foi para evitar
um hash muito... evitar espaço desnecessário no hash. Esses valores são padrões, eu dei uma pesquisada na internet e foi o que achei que seria bom. Exterior, eu estou usando um e-mail, porque assim como o professor nas aulas, ele utilizando dois, mas como o exterior eu vou usar para os dispositivos, não para os registros. Os dispositivos não é algo que cresce constantemente, como os registros. Então, e a forma do encadeamento exterior não aumenta a tabela, como o hash duplo, apenas liga em listas encadeadas. Eu considerei um e-mail bom para não ter uma tabela muito grande. E o fato de eu ter usado o hash duplo é porque da primeira vez eu considerei que ele ia tratar melhor a quantidade de colisões por ele fazer um hash duas vezes. Por mais que talvez fosse mais difícil de implementar do que os outros, eu achei mais atrativo também. Foi um dos motivos que eu escolhido. Esqueci de comentar no último trabalho. E como eu estou usando um padrão proxy, tudo que eu fiz dessa ligação entre mensagem e servidor, eu joguei naquela camada. O meu servidor real continua ainda, que se comunica com o banco, continua puro. O cliente vai passar a mensagem que ele quer criptografada, que ele tem o identificador com conteúdo. E como na mensagem tem aquela, por isso que eu coloquei raízes e os códigos na hora de poder criptografar, ter a árvore junto já na mensagem, então não precisar passar aqui mensagem e a raiz, tá tudo aqui dentro. Ele vai descriptografar o conteúdo da mensagem, mensagem, e aqui o identificador ele tem o tipo da operação especificamente para o cliente, esse tipo de operação, que aqui para o cliente, para o microcontrolador, perdão, que é que ele vai informar se é cadastrar, buscar, listar, remover. Então, pega o conteúdo, como é uma busca e a busca só passa o ID, o identificador tem o tipo, que é buscar, que eu tiro daqui, que é enum, e aqui o conteúdo da solicitação, que no caso é o ID do registro, e ele chama o método. Eu não apaguei os outros métodos que eu tinha, apenas só transferi eles para cá. E apenas chama o método buscar, que invoca o método do servidor real e busca o registro. Para retornar, eu transformo esse retorno numa mensagem criptografada aqui. Como eu falei, assim que eu instancio uma mensagem, eu já estou criptografando. Então, eu passo o ID do registro e passo o toString do registro para mensagem, para a resposta. E ele retorna, e a resposta que ele retorna para o cliente é uma mensagem também. Assim como nos outros métodos. Nossa classe cliente, onde eu fazia as solicitações, solicitar registros, solicitar lista de registros, ele cria ele passa uma mensagem e cria passa pela requisição do cliente, já instancia a mensagem aqui, como mais uma vez está codificando dentro da mensagem, já passa codificado aqui, e quando ele recebe essa mensagem, ele decodifica e exibe na tela. Isso é isso. Para o microcontrolador é a mesma coisa, só que com cadastrar e o alterar. Então, continua a mesma coisa, só que aqui eu não passo o registro como conteúdo da mensagem. Eu passo o próprio registro, o próprio microcontrolador, porque como eu preciso deles para cadastrar um registro, alterar o registro, eu preciso dos objetos em si, e eu não estou fazendo nenhum serialize ou tal, não fazia sentido passar o toString. Então eu tenho que passar também o registro aqui. Então aqui realmente não vai ter conteúdo, só vai ter o identificador para saber o que é. Mais logs agora. Temos logs informativos e comprimidos. Os logs informativos são aquele que a gente já tinha, com os registros, as informações do hash, do registro e do dispositivo, para ele informar, para a gente ver aqui que, tipo, por isso que eu salvo nas mensagens os meus códigos,
porque eu quis mostrar aqui a tabela de códigos, o identificador de cada requisição que eu faço e o conteúdo codificado. De registros, esse log que eu adicionei novo, banco de dados comprimidos. No log comprimido eu salvo a taxa de compressão dele. Nosso log de compressão, que é daquelas... Esse é referente a esse log aqui. Taxa de compressão 375 mais um monte de 0 e 1. E nosso log de registros, referente a esse log aqui, com a taxa de compressão de 5.